Cara, quem diria que eu ainda pudesse ter uma decepção tão grande assim com uma obra? Mano, eu vou contar uma parada aqui pra vocês. Eu amo torneios de todo o tipo. Eu acho que dá pra fazer bastante coisa com eles. Desde deixar um arco que originalmente seria um saco em algo mais interessante, como foi feito em Hunter x Hunter, em que o arco de treinamento também é um arco de torneio, que deixa aquele momento bem menos cansativo, até porque o sistema de NEM é complexo pra cacete, bora concordar com isso. Assim como torneios podem construir melhor os personagens e suas relações, como é feito em Dragon Ball Clássico, por exemplo. E claro, a gente tem aqueles que apenas estão lá pra ter lutas legais, e tá de boa em ter apenas isso, é maneirinho também. Mas é claro, você tem que saber o que tá fazendo pra que os confrontos sejam interessantes. Daí que entram as obras que não sabem nem um pouco fazer torneios, ou que por alguma razão tiveram os mesmos estragados por fatores externos, como vemos em One Piece, que é um exemplo de torneio meio ruim, pra dizer o mínimo. Por exemplo, lá a gente tem a protagonista desse torneio, que é essa mina aí. O problema é que o personagem não é interessante, ao menos não por si só, precisando de um certo contexto pra realmente despertar o interesse por ela. Só que tem um outro problema, que é o dela não ganhar as suas lutas. Quem ganha as lutas dela são as outras pessoas. Meio que ela é aquele famoso pega-resto, tanto que a luta mais importante dela, quem ganhou foi um cara que tava dormindo. Então é ruim, essa personagem é uma bosta. Mas o pior desse torneio de One Piece, em específico pra mim, é o drama do Don Chinchao contra o Luffy, que consiste basicamente em: seu avô transformou minha cabeça de cone em uma cabeça de pica, agora eu quero vingança. Daí o Luffy transforma a cabeça de pica na cabeça de cone novamente e fica tudo de boa, exceto pelo fato de que isso foi ruim pra cacete, e nem o confronto dele salva o mundo, ao menos não no anime. Ainda vou ver esse momento no mangá, então me aguardem, um dia eu vou voltar aqui. Mas enquanto isso não chega, tem também o caso do The God of High School, que é um anime coreano completamente focado em torneio, na qual fez a proeza de adaptar mais de 100 capítulos em 12 episódios, ou seja, começou bem bacana, mas acabou uma bosta. O negócio ficou corrido e o torneio foi totalmente estragado por um fator externo de produção. E assim como The God of High School, outro que teve um torneio estragado por produção, eu não poderia deixar de mencionar, que foi a maior decepção do ano passado pra mim, Shomatsu no Valkyrie. Mano, como alguém pode fazer algo tão ruim? Olha, eu não conheci o mangá quando eu vi esse anime, e muito menos fui atrás dele quando terminei, porque meu amigo não dá vontade nenhuma depois de ver o anime. Primeiramente, quando eu vi na Netflix que tinha um anime focado em um torneio entre deuses e humanos, eu quase tive um orgasmo. Poxa, era tudo que eu precisava. Um torneio com personagens mitológicos e históricos se enfrentando no X1. Mano, que poderia dar de errado numa porra dessa? Aparentemente nada, já que o início é muito bom. Mostra a premissa da parada de uma forma bem empolgante, assim como mostra uma certa prepotência dos deuses, o que é bem bacana. É uma parada manjada e todas as obras que usam deuses em seus textos já fizeram isso. Mas é sempre bem interessante, eu pelo menos gosto. O problema é que daqui pra frente é só pra trás. Vamos lá, começando pelos designs dos personagens. Por exemplo, esse daqui é o Thor, que tá na primeira luta, e é o pior Thor que eu já vi em toda a minha vida. Não me leve a mal, eu não me importo com aquelas paradas de descaracterizar personagens, entre aspas, como a treta recente que a gente teve da Pequena Sereia, mas não quer dizer que eu tenha que gostar desses visuais. E eu detesto o visual desse Thor, e detesto mais ainda a pica desse Mjolnir. Quando eu vi esse martelo pulsando, eu quase enfiei o celular no meu orifício rugoso, vulgo cu. E olha que a mitologia nórdica é uma das mais maleáveis que existem, além de que existem diversas formas de dar outro visual e significado aos personagens, como temos em Vagabond ou no anime do Beelzebub, que faz um trabalho bem legal em adaptar tanto figuras históricas, no caso de Vagabond, como figuras mitológicas, no caso do anime do Beelzebub. Mas o real problema desse Thor é a luta dele, que é contra o Lubu, que basicamente é uma merda. Deixando o fator animação que temos no anime de lado, na qual é extremamente ruim, eu não sei nem se eu posso chamar aquilo de animação, tá mais pra PowerPoint, essa luta não empolga nem um pouco, ao menos no anime. Ela parece um monólogo da história dos dois, enquanto eles executam uma exagerada quantidade de 4 movimentos durante a luta toda. Não que a história não seja interessante, mas se eu quisesse apenas saber as histórias deles, eu ia ler as histórias deles e não ficar vendo uma luta entre os dois. Fora que o flashback do Thor é uma parada que tira a esperança até do maior fã dessa obra em questão de animação. Fora que a luta deles não tem nenhuma coreografia ou criatividade. São só dois marmanjos se encarando e no final um marmanjo ganha do outro, que no caso foi o Thor. Por sorte, eu não posso dizer o mesmo da segunda luta, Adão contra Zeus, que essa eu tenho que admitir, ela foi muito boa, principalmente no quesito de construção de personagem e na criatividade com a qual as histórias foram adaptadas. O Adão aqui foi expulso do paraíso por amor e é conhecido como o pai da humanidade, além de fazer bastante sentido essa parada
parada de reflexo divino, que faz ele copiar as técnicas dos deuses, já que ele é o reflexo das divindades, bem como ajuda a crer que ele realmente pode vencer um deus. Zeus também teve uma adaptação muito boa de sua história, que basicamente foi aumentada a um nível intergaláctico. Faz muito sentido com o contexto, tanto da obra como do mundo real, em que realmente ocorre essa batalha épica entre Zeus e Cronos, mas em uma escala bem menor. Além de que todo o simbolismo que essa luta carrega também é muito bacana. O pai dos deuses contra o pai da humanidade. Simplesmente fantástico. Além, é claro, dos momentos de clímax que essa luta tem. Eu juro que eu fiquei extremamente empolgado e não imaginava quem iria ganhar essa luta. Cara, aqui eu entendi realmente o que é Shumatsu no Valkyrie. Só que aí vem o maior problema desse anime e o motivo dele ser somente uma grande decepção. O fato dele não adaptar o mangá e sim transcrevê-lo. Essa luta foi muito épica. Mas assim, eu só vi imagens, eu não vi movimentos, eu só vi pessoas falando com imagens paradas, imagens bonitas, mas... essa luta não teve nada, infelizmente. Muito bem, vamos lá. Quando a gente adapta uma obra para outra mídia, a gente tem que respeitar aquela mídia que está sendo adaptada e entender suas diferenças. No caso, quando se adapta um mangá para anime, a gente não quer só ver o mangá em uma tela, e sim que seja usado todos os recursos de um anime para contar aquela história da melhor forma possível, seja através da paleta de cores, das coreografias ou da direção que é feita. Tem N formas de se adaptar uma obra, mas o problema é que Shumatsu não tem uma adaptação. É praticamente como se alguém tivesse pego o mangá e começasse a ler enquanto um cara fica colorindo as páginas em alta definição. Não tem nada que o torne único. Ele não tem coreografia, cara. A coisa mais importante de um anime que se propõe a ter lutas. Ou você acha que todas as lutas de Kimetsu são exatamente assim no mangá? Claro que não. Teve todo um trabalho de direção envolvido para transportar da melhor forma possível as batalhas para anime. Já que em Shumatsu, nenhuma luta teve o polimento que precisava para adaptar. Nenhum jogo de câmera, efeito de movimento ou ousadia para tornar aquelas batalhas mais interessantes e empolgantes. O motivo para a Batalha do Adão ser tão boa é que ela é boa por si só. O anime não fez nada para que ela realmente fosse melhor do que já era. E eu digo mais, se eles tivessem feito o trabalho correto, poderia ser indiscutivelmente uma das melhores lutas já existentes no mundo dos animes. Uma parada que seria tão lembrada quanto Rock Lee vs Gaara, por exemplo, que, diferente dessa luta do Adão, teve sim todo o trabalho de adaptação, truques de animação, coreografia, jogos de câmera, tudo. Olha, por exemplo, esse momento de Black Clover. No mangá, esse momento não é praticamente nada demais, mas no anime eles fizeram toda essa cena incrível, pois tiveram a noção de que estavam trabalhando com uma mídia que necessitava desse tipo de polimento. E não é como se fosse difícil fazer algo interessante com essa luta em específico. Poderiam muito bem fazer uma parada meio Midoriya contra o Muscular, que ficaria um negócio divino, ainda mais com aquela massa de músculo que o Zeus é. Só que passando desse confronto que teve como vencedor o Zeus, agora vamos até a luta mais decepcionante de todas do anime, a do Sasaki e Kojiro contra Poseidon. Primeiramente, eu vi gente dizendo que esse é um dos melhores Poseidons que existem no mundo dos animes, mas a competição não é lá muito acirrada, visto que o principal oponente é a Shirahoshi de One Piece. Ou seja, a disputa tá bem fácil pra esse cara aqui. Só que eu tenho que admitir, o visual dele é bem bacana, ao menos eu gosto. Pra falar a verdade, tirando o Thor, todos os outros designs são bacanas, principalmente os que estão por vir no mangá, assim como o Kojiro está bem legal aqui. Ele tem essa aparência mais velha, que combina muito com a história que é dada pra ele nessa obra, a de ser o maior perdedor do mundo. Já visto que essa história não é bem a real dele, mas é uma boa brincadeira com aquelas histórias de samurais que temos por aí. E tendo isso em mente e vendo a última luta, eu estava extremamente esperançoso pra essa daqui, mas o que eu ganhei foi um soco no estômago. Mano, Poseidon chegou com um tridente pra enfrentar um samurai. E sabe o que é tão legal quanto a luta de dois caras no soco? Dois caras lutando com espadas ou objetos cortantes, coisa que eu achei que eu teria aqui, mas na verdade eu tive mais uma apresentação de PowerPoint da escola. Sabe aquela parada de criatividade e coreografia? Era só ter um pouquinho disso e essa luta seria perfeita. Pois por mais que a história do Poseidon tenha sido de certo modo ruim, a do Sasaki foi realmente bem legal e interessante. Deram uma boa modificada e condiz bem com o personagem. Então a luta tava com aquele hype inicial, só precisava que a luta acontecesse e fizesse jus a esse momento. E cara, eu assisti Mushoku Tensei recentemente, e olha só uma palhinha do que poderia ser essa luta. Olha como essa porra é empolgante, irmão. Quando eu vi isso daqui, eu lembrei na hora da luta do Poseidon contra o Sasaki. Olha como ela poderia ter sido, olha o tanto de movimento que se pode fazer com espadas e tridentes e tal. É muito bom, cara. Poderia ser muito incrível. Mas
cagaram com isso, fizeram merda. E ainda tem o pior dessa luta pra mim, o Poseidon não usa seus poderes de água de modo decente, pois o Thor não usou seus trovões por ter subestimado o oponente. E isso é ok, bem como faz sentido Zeus não soltar raios, já que ele foi sem arma, e pra quem não sabe, os raios de Zeus são uma arma. Mas o Poseidon não tinha nenhum motivo pra não usar seus poderes. Ele já sabia que não podia subestimar os humanos por causa das lutas anteriores, tanto que ele foi armado e mostrou que podia sim usar poderes, ainda em sua entrada. Muita gente argumentou que essa derrota do Adão foi roteiro, mas essa vitória do Sasaki foi um roteiro puro. Eu coloquei fé na derrota do Lubu, mesmo a luta sendo uma merda. O seu final foi bem legal, com os seus seguidores o acompanhando em sua morte, assim como eu amei a morte do Adão. Porra, ele morreu de pé, cara. Caras que morrem de pé são sempre muito foda. Já a vitória do Sasaki não foi muito empolgante. Ele teve uma parada legal com os samurais dando as espadas pro Kojiro ganhar, mas no geral eu sinto que as pessoas nem falam muito dessa luta, o que me leva a crer que nem no mangá ela estava direito, mesmo eu não tendo o que comparar no momento. Mas sim, um dia eu vou ler esse mangá, vou voltar aqui e vou comparar essas lutas, porque eu realmente fiquei interessado. O mangá parece ter quadros bacanas, ele tem conflitos legais, eu gosto de torneios, eu acho que sim, vale a pena eu dar uma olhada. De qualquer forma, antes de finalizar esse vídeo, eu queria falar sobre a famosa cena dos samurais de 12. Mano, por que tem uns samurais de 12? Tinha samurai de 12, Não, tinha? pô, mas você tá vendo 12? Mano, o samurai tá de 12. 12? Aqui, ó. Eu poderia dizer que isso é ridículo, mas não, os samurais usavam armas de fogo sim, principalmente no final da Idade Média, só que, claro, não eram 12, eram rifles, que condizem com a época, mas tá lá, samurais usavam armas de fogo. Mas uma coisa interessante, esses rifles foram dados a eles pelos portugueses, só uma curiosidadezinha pra acabar o vídeo com chave de ouro. Mas de qualquer forma, eu espero que tenham gostado dele, assim como eu gostaria de convidar vocês a se inscreverem no canal e seguir no server do Discord, eu ando bem mais ativo lá ultimamente, e claro, tornem-se um membro pra ajudar no canal, caso tenham condições. Agradeço muito a todos eles, em especial a minha mãe que tá sempre fortalecendo aqui. E eu espero vocês no próximo vídeo.